Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Gálatas, capítulo 5. Nós chegamos nesse momento crucial do texto, versículo 16, as obras da carne. As obras da carne, capítulo 5, versículo 16. Enquanto você vai abrindo, deixa eu só lembrar você do que nós vimos na última ministração. Paulo vai falar que vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, versículo 13, mas não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor, ok? E aí então, ele chama a igreja a esse relacionamento de amor, não a se morder e se devorar uns aos outros. É uma batalha, uma guerra, como nós vimos, na alma de cada cristão. Há dois domínios tomam a vida do cristão. Antes de você ter Cristo, você estava sob o domínio do pecado, ok? Então a carne reinava, o domínio do pecado estava reinando. Agora você nasceu de novo. Ao nascer de novo, você está sob o poder, o domínio, o controle da graça de Deus, do Espírito Santo. Então agora é o Espírito que está reinando, é a graça que reina, é o poder de Deus que está reinando sobre nós. Por isso que ele vai dizer, porque, versículo 14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele coloca no versículo 15 essa batalha, olha aí, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, veja que tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Então, nós estamos dentro dessa batalha entre a carne e o espírito luta contra a carne luta contra o espírito, são opostos entre si, como nós vimos, há uma guerra civil na alma de cada cristão. E agora ele vai descrever essa natureza pecaminosa, ok? E diz o texto, digo porém, versículo 16, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu queria introduzir com você então, no nosso texto, o que são as obras da carne. Eu quero ver com vocês alguns aspectos importantes sobre as obras da carne. E a primeira coisa que eu queria ver com vocês é que as obras da carne, elas revelam quem é o ser humano sem Deus. Não é uma lista meramente de pecados, ok? Mas o poder dominante e direcionador do pecado na vida do ser humano sem Deus. Paulo não está apenas descrevendo uma lista do que o homem faz. Paulo está revelando o homem, o que ele é por natureza, sem a graça de Deus. Então, sem a graça de Deus, nós somos isso aqui que acabamos de ler. Esse é o ponto do texto sagrado. Revela um poder que está controlando, direcionando a vida de todos os seres humanos em todos os lugares e em todas as épocas. Não importa se é homem ou se é mulher, se é pobre ou se é rico, se é branco ou se é negro, não importa se foi há 5 mil anos atrás ou se vai ser daqui a 10 mil anos. O ser humano sem a graça de Deus é isso aqui. Não é uma lista exaustiva, todos os pecados estão aqui, não.
mas eles norteiam tudo aquilo que o ser humano é sem a graça de Deus. Nada rompe esse domínio, esse controle na vida do ser humano. Você pode educar o ser humano, você pode dar dinheiro para ele, você pode dar saúde, você pode dar estrutura social, econômica, você pode dar o melhor ambiente para esse ser humano. Essa criança pode ser criada por pais piedosos, num lar piedoso, onde a palavra de Deus é lida e a oração, Deus é exaltado e adorado todo dia. Se essa criatura não nascer de novo, ele vai ser isso aqui. Nada muda isso, não há nada que melhore o ser humano. Ok? Então, o ponto da queda do ser humano é esse. Não há nada de exterior que o mude, que o transforme. E isso não tem idade, isso independe se é uma criança ou um idoso, independe de qualquer classe social, dinheiro, oportunidades que as pessoas têm. Não pode a árvore boa produzir fruto mau, e assim não pode a árvore má produzir fruto bom. Nós estamos arruinados e quebrados sem a graça de Deus. Jesus, em Marcos 7, vai dizer que do coração do homem procedem todos os pecados. Todos os pecados. Então, aqui está, irmão, aquilo que Paulo está descrevendo. Você não vai ver um tigre comendo palha. Está lá um leão faminto, a relva está verde, as árvores estão cheias de fruto e ele vai morrer de fome, porque ele não come palha, ele não come grama, ele não come fruto. A natureza dele o inclina a ser carnívoro e ele vai comer carne. Se não tiver carne, ele vai morrer. Assim, as obras da carne. Você, sem a graça de Deus, é isso aqui, somos todos isso aqui, não há nada que mude a nossa natureza. Então ele não está dando uma lista de pecados, ele está dizendo que nós somos sem a graça de Deus. Essa é a condição do ser humano caído, sem a presença maravilhosa do nosso Deus. Thomas Gooding vai dizer que as obras da carne, isso é o pecado, não são doenças, são sintomas. A doença é a corrupção do pecado no nosso coração. A queda não destruiu uma estrutura, a queda destruiu uma orientação. O homem continua pensando, sentindo, desejando, amando e adorando, mas tudo nele está curvado para ele mesmo agora. Agora o Deus da vida dele não é mais o Senhor, é ele mesmo. Então a questão não é quais são os pecados que eu ou você praticamos. A questão aqui é que tipo de criatura nos tornamos sem a graça de Deus. Esse é o ponto das obras da carne. Não é simplesmente eu cometo isso e não cometo aquilo, eu faço isso e não faço aquilo. Não é isso, não é esse o ponto do texto. O ponto do texto é sem o novo nascimento, sem a ação do Espírito de Deus, que Paulo começa a falar no capítulo 3 do livro de Gálatas. Sem o novo nascimento, sem a operação, a regeneração, o novo nascimento, nós estamos completamente arruinados e quebrados sem a graça de Deus e não há retorno, não há volta, não há perdão para o pecado, não há melhorias. O ser humano pode melhorar, às vezes ele se torna um pouco melhor socialmente, ele se torna mais educado, mais polido, ele se torna mais refinado, ele consegue tratar as pessoas um pouco melhor, mas a natureza dele é a mesma, ele é o mesmo indivíduo. Pisa no calo dele e você vai ver ali tem um monstro ali dentro, pronto para passar por cima de qualquer um que tiver na frente dele. Owen, John Owen vai dizer que o pecado não é um ato isolado, é uma lei, é um princípio, é um poder, é uma força, uma inclinação constante na alma. Não é um visitante, é um usurpador, não é uma tentação ocasional, mas um sistema interno que governa, que domina, que controla, e você quer ser melhor e não consegue. Você deseja algo melhor, até que eu queria fazer algo melhor, eu até queria ser melhor do que isso, mas eu não dou conta.
eu não consigo. A carne não quer apenas que você peque, ela quer governar. Todo pecado é uma tentativa de destronar a Deus. Isso são as obras da carne. Por trás de cada obra da carne existe uma reivindicação. Seja feita a minha vontade, não a tua, Senhor. É isso que cada pecado, que cada obra da carne está dizendo. Assim, o pecado original continua sendo repetido diariamente. Diariamente. É o mesmo pecado de Adão e Eva lá no Éden. Eles disseram, nós não queremos a tua vontade, Senhor. É a nossa vontade, é a minha vontade, e essa é a essência do pecado. Por isso, Paulo vai dizer em Romanos 5,14, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, a definição do que é a carne é uma coisa difícil, parece fácil, mas definir carne no Novo Testamento é muito difícil, porque carne pode ser a humanidade, toda carne é como a erva, então isso é toda a humanidade é como a erva, a carne pode ser o corpo, a carne pode ser a natureza pecaminosa, essa inclinação que eu estou falando aqui. Então carne tem N conotações no Novo Testamento, mas a melhor definição que eu encontrei foi John Owen, que deu, esse puritano maravilhoso. Ele disse o seguinte: a carne é a alma vivendo para si mesma, em oposição a Deus. A carne é a alma vivendo para si mesma, inclinada para si mesma, em oposição a Deus. Portanto, o intelecto é dominado pela carne, as emoções, as ações, a religião, tudo está sob o poder, o domínio, o controle, o senhorio do pecado da carne. Por isso que nada do que o ser humano faz está fora da influência, do alcance do pecado. Por isso que eu digo para você que não existe livre-arbítrio nesse sentido. Existe livre agência. Você faz tudo o que você quiser, mas sempre contaminado pelo pecado. É assim a vida de quem não tem Cristo. Ele está livre, ele comete que pecado ele quiser, ele vai para onde ele quer, ele faz o que ele quiser. Mas ele sempre está sob o domínio do pecado. Então ele nunca tem um livre-arbítrio. O arbítrio dele está sempre condenado e dominado pelo pecado. Isso, ele não é livre. Ele tem livre agência, ele faz o que quer, mas o arbítrio dele está sob o controle, o poder e o domínio do pecado. Então, aqui você entende o que Paulo está dizendo: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Agora você entende o que Jesus está dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É essa a liberdade. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus, exatamente essa, é a liberdade de você obedecer a Deus e não viver com a sua alma curvada para a sua própria vontade, mas poder viver para a glória de Deus, em obediência ao Senhor. Isso é o Evangelho. Quem vive assim está livre. Quem vive assim está livre. Que pode dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Aqui está o Evangelho, ok? A segunda coisa que eu queria ver com você sobre as obras da carne é que todo pecado é uma idolatria. Calvino vai dizer, uma frase muito, muito conhecida dele: o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Por quê? Porque a ideia é que todo pecado é dizer não para Deus e dizer sim para si mesmo. Então todo pecado tem em si a idolatria, porque todo pecado é uma desobediência. Samuel vai dizer isso para Saul, quando ele diz que a desobediência é pecado de feitiçaria. Por quê? Porque você coloca um Deus, você mesmo, no lugar de Deus. Então todo pecado, toda desobediência é uma idolatria. Toda obra da carne é opor-se a Deus, é voltar as costas para Deus, é apagar o Espírito de Deus para fazer a sua própria vontade. Isso
são as obras da carne. Então, antes da inveja, o coração coroa a reputação. Antes da luxúria, o coração coroa o prazer. Antes da ira, o coração coroa o ego. Antes da avareza, o coração coroa a segurança financeira. Portanto, pecado visível sempre mostra um ídolo invisível. É sempre a demonstração de que há um Deus em mim que está reinando, eu mesmo, a minha própria vontade. A terceira coisa sobre as obras da carne é que todo pecado é uma insatisfação com Deus. Nem todas as obras da carne que você vê aqui, nem tudo aquilo que está descrito no texto é em si um pecado. Por exemplo, o texto começa falando do sexo, mas o sexo em si não é pecado. O sexo é uma criação de Deus. Então você vai ver, por exemplo, a palavra zelo, aqui, sede fervorosos, sede zelosos de espírito servindo ao Senhor. Mas aqui no texto é uma coisa ruim. Mas em si o zelo não é ruim. Deus deu a comida, o alimento para o ser humano, a bebida, o alimento. Aqui está falando de bebedices e orgias. Veja que não é pecado em si o alimento, a bebida em si. O pecado está na perversão. Então, o pecado, ele aponta para a nossa própria queda. Isso é, nós perdemos a Deus, nós perdemos o paraíso, nós perdemos o Senhor e tentamos substituir o Senhor pelos prazeres, distorcendo os prazeres que Deus nos deu. Então, todo pecado é uma insatisfação com Deus. Eu estou insatisfeito com Deus e busco minha satisfação no pecado. Eu busco minha satisfação nos prazeres, eu busco a minha satisfação na minha própria vontade. Então, todo pecado é uma insatisfação com Deus. Você está dizendo para Deus, Deus, o Senhor não me satisfaz. O Senhor não é tudo para mim. O Senhor não é suficiente. A tua graça não me basta. Quando você peca, é isso que você está dizendo para Deus. A tua graça não é suficiente para mim. Teu amor não é suficiente. Eu preciso de algo mais. Eu preciso de um prazer maior. Eu preciso de uma satisfação maior que eu não encontrei em ti. Então, o pecado, as obras da carne, elas demonstram exatamente essa desordem da idolatria no nosso coração. A quarta coisa que eu queria ver com você sobre as obras da carne é que todo pecado é a afirmação de que Deus não reina na minha vida. Deus não reina na minha vida. Steve Charnock, ele disse que o pecado é um ataque aos atributos de Deus. Todo pecado contém virtualmente um desejo de que Deus não seja Deus, porque eu sou Deus. Essa frase, irmãos, é devastadora. Thomas Goodwin vai dizer que a guerra dos afetos, isso é, eu não quero que Deus reine na minha vida. O problema do homem não é meramente racional, mas é afetivo. O homem sabe que não pode fazer tal coisa, mas ele segue naquela direção. Por quê? Porque ele está afirmando que Deus não vai reinar na vida dele. Quando mentimos, afirmamos, minha sabedoria é melhor do que a verdade de Deus. Quando invejamos, a providência de Deus não foi justa comigo, então eu invejo o outro. Quando somos impuros, estamos dizendo a pureza de Deus não me satisfaz. Quando nós somos orgulhosos, estamos dizendo que a glória de Deus não me basta. Então o pecado, ele não torna-se simplesmente moral, ele é teológico, ele não tem a ver simplesmente com uma questão social, ele não tem simplesmente a ver com uma questão aqui entre as pessoas, mas ele é antes de tudo um ataque contra a glória de Deus, contra o senhorio de Deus, contra a sabedoria de Deus, a providência de Deus, a graça de Deus. É um estado de rebelião contra Deus, contra Deus. E aqui nós precisamos parar e pensar que, irmãos, nós não podemos simplificar o pecado nesse sentido. Nós vemos uma criança que desobedece,
Essa criança que está desobedecendo, ela está indo contra Deus. Ela não vai primeiro contra o seu pai e sua mãe. Ela está indo contra o próprio Deus. Porque o pecado é, antes de tudo, primeiro de tudo, uma revolta, uma rebelião contra Deus. Está dizendo, Deus não reina na minha vida. Não há nada pior do que isso, queridos. Não há nada pior do que isso. Isso é devastador, isso é o fundo do poço, ok? Então, o coração não pode ser mudado simplesmente por argumentos. Não é simplesmente uma lógica, faz isso, olha, melhor aqui, O evangelho não é isso, não é um melhoramento, olha, a melhor versão de mim. Isso não faz o mínimo sentido. Isso pode ser psicologia, isso pode ser espiritismo, reencarnação, ou qualquer coisa, mas o evangelho não é que eu estou me esforçando para ser melhor. Não é isso o evangelho. O evangelho é a presença de Deus em nós pelo seu Espírito. Por causa do sangue de Jesus, cobrindo as nossas vidas, nos perdoando de todo o pecado. E esse Espírito está nos transformando à imagem do seu Filho, tirando toda essa revolta do nosso coração contra Deus. E mesmo você já sendo cristão, existe uma revolta no seu coração contra Deus, porque a carne luta contra o Espírito. E se você ceder, o seu coração vai se revoltar contra Deus. O seu coração vai se revoltar contra Deus. Qualquer um é assim. Há uma batalha dentro de nós, há uma luta dentro de nós, há uma guerra dentro de nós. Não há uma brincadeira. A carne e o Espírito não estão de mão dada brincando de roda. Não. Há uma batalha que ferrenha. A carne, ela resiste o Espírito com tudo. Ela quer controlar, ela quer dominar, ela não quer de modo algum senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você precisa, o que Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então a sua vida é transformada e você se torna uma testemunha de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A quinta coisa que eu queria ver com você é que o pecado destrói a nossa capacidade de enxergar a beleza de Deus. Nós não apenas não queremos Deus, o governo de Deus, nós queremos o nosso governo, mas nós perdemos a beleza de Deus. A queda nos faz perder a Deus. Nós perdemos a Deus, nós perdemos paixão por Deus, amor por Deus, desejo por Deus, nós perdemos a vontade da vontade de Deus. E Jonathan Edwards vai dizer que o homem peca porque acredita que algo criado é mais belo do que o Criador. A criação é melhor. Aí está a idolatria. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E aí eles entregam seus corpos a todo tipo de imoralidade sexual, em busca de um prazer que eles já não encontram mais em Deus. Então veja, o pecado é uma perversão. O pecado, ele torce, ele perverte, ele distorce, ele quebra, ele arruina aquilo que é correto. Então toda a beleza em Deus, toda a bondade de Deus, toda a graça de Deus, quando você está em sofrimento, você pergunta a Deus, por que você está agindo assim comigo? Aí está a queda. A queda se encontra exatamente aí. Por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Você se revolta contra Deus. Por quê? Porque você perdeu a capacidade de enxergar a beleza de Deus, mas você também perdeu a capacidade de se enxergar a si mesmo, a sua própria queda. Então, quando você deixa de enxergar a beleza de Deus e deixa de enxergar a sua própria queda, você vai ver que Deus é mau e que está deixando você sofrer. E você não se arrepende diante do pecado, porque Deus está deixando você sofrer. E você está inocentemente sofrendo,
seja lá o que for. Meus irmãos, Deus é sempre bom. Deus é luz e não é nele treva alguma. Isso é o Evangelho. Sim. Não é compreensível. Não sei, ele nunca vê Jó xingando Deus. Sim. Mas ele fica num pensamento, né? Sim, ele não entende o sofrimento dele. Jó não entende por que ele está sofrendo. Ele quer apresentar, ele quer entender por que Deus está deixando tudo aquilo acontecer com ele. A gente entende em Jó e a gente entende no Novo Testamento que o sofrimento do cristão nem sempre é resultado de pecado. A gente vai ver Paulo sofrendo muito, o próprio Filho de Deus sofrendo muito. Nós vamos ver os apóstolos, a igreja sofrendo muito e não é por causa de pecado. Então, o pecado não tem, o sofrimento não tem na vida do cristão determinantemente uma consequência do pecado. Então, nem sempre o sofrimento é um resultado do pecado na vida do cristão, mas a nossa natureza caída, ela se revolta contra Deus, porque Deus não deixou isso acontecer, porque Deus não realizou o meu sonho. E essa revolta, esse não admitir a vontade de Deus alegremente. O filho que obedece, ele não obedece chutando panelas e pedras, mas ele, mesmo não sendo a sua vontade, ele diz: pai, mãe, eu vou obedecer. E ele alegremente obedece e segue o comando do seu pai e da sua mãe. Isso é obediência, é confiar no soberano amor de Deus, que não perdeu o controle, ainda que as pessoas estejam fazendo mal contra você, ou ainda que alguma circunstância, uma doença, seja lá o que for, de ruim esteja acontecendo. Você confia em Deus e se entrega a Ele. A sua carne vai lutar exatamente contra isso. O pecado existe porque a alma perdeu sua percepção da beleza de Deus. Então você faz opção pelo pecado e não pela santidade. A santidade de Deus, essa beleza de Deus, essa perfeição de Deus, é o desejo da vida de todo cristão verdadeiro. Todo cristão verdadeiro tem o desejo da santidade de Deus, da perfeição de Deus na sua própria vida e deseja viver e ser como Cristo Jesus, em oposição ao que ele era. Antes, o que ele queria era exatamente o oposto, ele tinha prazer no pecado. Agora, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Veja, o prazer dele mudou. A beleza, ele consegue ver a beleza, o amor, a graça de Deus como ele não via antes. Isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. E o pecado, ele tira isso. A primeira queda do homem não foi uma queda, foi uma queda de suas afeições. O problema não começou nas mãos, mas na mente. Começou no coração, no amor de Deus. Outra coisa que eu queria ver com você é que as obras da carne são uma antecipação do inferno. As obras da carne são uma antecipação do inferno. John Owen vai afirmar: todo pecado visa ao máximo. Isso é, todo pecado é um abismo chamando outro abismo. O pecado, ele não se sacia. O pecado, ele é algo que sempre vai chamando outro pecado. O pecado é infinito em sua ambição. Ele somente pode ser limitado por Deus. Então, o pecado, alguém que bebe, depois que passa, ele vai querer beber mais. Alguém que come vai sempre querer comer mais. Alguém que compra, que consome, sempre vai querer mais. Alguém que é viciado em sexo, sempre vai querer mais. Não tem mais prazer naquilo, mas quer mais aquilo. Então, é sempre esse quadro de levar ao máximo, ao máximo, ao máximo. Nunca há uma satisfação. Por isso que se torna um inferno na própria terra. A pessoa está morrendo, está se acabando, está se matando, está se autodestruindo, está destruindo tudo ao seu redor e não para. Segue, avança,
determinado em seguir no seu pecado, sem dar trégua e limite àquilo. Essa é a natureza pecaminosa. Então, o pecado, nesse sentido, é sempre levado ao máximo. É sempre levado ao máximo. Na realidade, o pecado, no inferno, não existem novos pecados. Não existem novos pecados no inferno. Não, lá no inferno as pessoas vão pecar pecados que nunca pecaram. Não. Elas vão viver os mesmos pecados que elas viveram aqui uma vida inteira. Elas vão continuar isso por toda a eternidade. As pessoas não chegam no inferno e param de pecar. O rico que estava no inferno, naquela parábola que Jesus está contando do rico e do Lázaro, ele é o mesmo orgulhoso quando estava aqui. Ordena, Senhor, que Lázaro molhe o dedo aí na água e toque na minha língua e me refresque. Veja, ele ainda consegue ver Lázaro em glória, mas ele não desce daquela situação, ele não se quebranta, ele não se humilha, ele não se arrepende. Veja Adão e Eva, eles pecaram, Deus chegou, eles têm medo de Deus, eles não têm medo da serpente. A serpente está lá, o diabo está lá, do lado deles. Eles não têm medo do diabo, que acabou de tentá-los. Eles não têm medo do diabo, eles têm medo de Deus, da luz, do amor, da vida, da graça. Eles têm medo de Deus, eles se escondem de Deus. E quando eles são confrontados pelo próprio Deus, não dá para melhorar isso. Uma coisa é quando eu te confronto. Agora outra coisa é quando Deus pessoalmente está confrontando você com o seu pecado. E você não tem como dizer para Deus que Ele está mentindo. É impossível um negócio desse. E mesmo assim eles colocam a culpa em Deus e no outro. Em Deus e na serpente. Eles não se arrependem. Então veja que o pecado, ele leva essa condição do não arrependimento. Por isso que é o Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça. Se o Espírito de Deus não te convencer, você nunca, jamais na sua vida chegaria ao arrependimento dos seus pecados. As pessoas podem substituir pecados. Eu bebia, eu usava droga, eu consumia, eu fazia. E trocou de vício. Substituiu um vício pelo outro. Deixou uma coisa pela outra. Mas continua nos seus próprios pecados. O orgulho é o mesmo, o pecado é diferente. Houve uma substituição. As pessoas podem deixar essas coisas sem nem ao menos se arrepender e se converter. Porque uma coisa é quando você sabe que algo te faz mal e você deixa de usar. Outra coisa é quando você sabe que aquilo ofende a santidade de Deus. Isso é bem diferente. Então, o cristão, ele não deixa algo porque algo lhe faz mal. O cristão deixa um pecado porque ele ofende a beleza da santidade de Deus. É bem diferente, irmão. Isso é arrependimento. E isso só Deus pode produzir. Isso ninguém produz. O ser humano não produz isso. O sofrimento não produz isso. Ah, não, pastor, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aonde você leu isso na Bíblia? Isso não tem na Bíblia. Quem não vem pelo amor, não vem por nada. Porque se a dor trouxesse alguém, todo mundo que entrasse no hospital ou no presídio, batia e saia salvo, batia e se convertia na hora. Que é lugar de maior dor e sofrimento do que hospital e presídio. E as pessoas estão lá. E quanto mais sofrem, mais duros, obstinados e mergulhados em seus pecados se encontram. Então, irmãos, se Deus não operar, ninguém é salvo. Ninguém chega ao arrependimento. Ninguém chega ao arrependimento. O coração foi feito para ser preenchido por Deus. Quando não está cheio dele, torna-se escravo das outras coisas. A carne promete liberdade, mas produz escravidão. Por isso Jesus disse: todo aquele que comete pecado
é escravo do pecado. Richard Sibbes vai dizer: o pecador imagina ser rei, enquanto na verdade é um prisioneiro. E é verdade. É verdade. A visão do pecado que os puritanos têm do inferno presente é muito interessante. Os puritanos viam as obras da carne como uma antecipação do inferno. Thomas Brooks vai dizer: o inferno não cria novos pecados, ele rompe restrições. No inferno, aqui, socialmente, as pessoas se limitam no pecado. As pessoas se limitam aqui a pecar. No inferno, não. No inferno não terão mais limitações para o pecado. As pessoas vão se soltar no pecado definitivamente. Também. Mas o tormento não tira o pecado. Não, isso é uma ideia católica. Essa é uma ideia católica e ela se apresenta naquele filme O Alto da Compadecida. No Alto da Compadecida, a ideia de que quem vai para o inferno parou de pecar. Isso não é bíblico. Isso não existe na Bíblia. Essa é uma ideia bem católica, de que chegando no inferno paramos de pecar. Então os meus pecados são só nessa vida. Não. O pecado é o pecado para sempre. As pessoas continuam pecando e mergulhando cada vez mais. E lá não tem restrição nenhuma. Você imagina um lugar daquele? Com restrição. Pessoas são assassinadas. São presas, tem justiça, tem... Imagina lá que não tem. Eles só não vão se matar porque já estão mortos, né? Mas... É um estado terrível. Porque o pecado, queira ou não, tem um prazer. Sim, Então, sim. é um prazer condenado. Sim, mas o pecado, ele traz o tormento. E mesmo no inferno você já tem, né? Não apenas as pessoas pecando plenamente, mas elas já estão em juízo. Elas já estão julgadas. Então, imagine, o inferno é o orgulho sem freio, é o ódio sem freio, né? É o sofrimento sem freio, é a inveja, é o egoísmo sem freio. Isso é o inferno. Viver no pecado aqui é viver o inferno aqui, irmãos. É a antecipação de uma vida, de uma morte aqui. Por isso que Paulo vai dizer: ele nos deu vida quando vocês já estavam mortos nos vossos delitos e pecados. As pessoas não vão morrer, elas já morreram, elas já estão mortas. Elas não serão condenadas. Jesus diz em João que elas já estão, quem não crê no Filho, já está condenado. A condenação não é futura, é uma condenação que ela já está presente. Ela se tornará plena em tudo isso, mas ela já se faz presente. Então, a tentativa das obras da carne é uma tentativa de buscar vida, prazer sem Deus. É querer o jardim sem o jardineiro. É querer estar no Éden sem Deus. Isso são as obras da carne, ok? Então, não adianta você simplesmente colocar regras para o pecado. Você bota um monte de regras. Isso vai diminuir um pouco a criminalidade, o pecado, seja lá o que for, mas nunca extingue o pecado. Pelo contrário, às vezes, até uma proibição vai aumentar o pecado, o consumo daquele pecado. Ele até aumenta com a proibição, por causa do nosso coração, do estado do coração do ser humano, ok? Então, qual é a solução? Só um amor pode expulsar a afeição pelo pecado. Só quando o amor de Deus entra no seu e no meu coração é que nós nos vemos livres do pecado. Então, não é o sofrimento que tira o pecado, é o amor que vence o pecado. É o amor de Deus em nós. É o amor de Deus em nossas vidas. E aqui tem uma didática fantástica, tem uma pedagogia aqui extraordinária. Porque às vezes você vê uma criança rebelde, você vê uma criança contumaz, você vê uma criança resistente, você vê um adolescente que insiste no erro, no pecado. E o que geralmente o adulto faz? Ele pune, ele vai aumentando a punição, ele vai subindo o tom, agravando o tom da punição. Não que ele está errado em punir,
Mas a melhor saída é abraçar e beijar. É demonstrar amor. É amar aquela pessoa. Ainda que você tenha que ser firme com aquela pessoa, ainda que você tenha que pôr limites com aquela pessoa, ainda que você tenha que dizer não para aquela pessoa, disciplinar aquela pessoa, mas aquela pessoa vai entender, aqui está alguém que me ama de verdade e por isso me disciplina, porque quer o meu melhor. Quando você une a disciplina ao amor, porque, como diz as Escrituras Sagradas, falando de Deus, o Pai disciplina ao Filho que ama, e a todo aquele que ama, que quer bem, ele açoita. Quando você junta as duas coisas, aqui está a pedagogia de Deus. Ele ama e disciplina você. Então, quando você junta as duas coisas, quando você tem esse amor firme, então aquela pessoa entende, está aqui alguém que me ama de verdade, me elogia, me beija, me abraça, mas também me corrige, me põe limites, não aceita o que eu faço de errado. Quando isso acontece, geralmente traz uma boa solução. Quando as pessoas ficam simplesmente batendo de frente, batendo... Não, se apanhar, arruma. Se bater, conserta. Não. Não é assim. Não funciona assim. Nunca funcionou assim. Nunca funcionou assim. John Flavel vai dizer que nós devemos ter vigilância no coração. Ele vai dizer, o coração é a fonte de todas as ações. Então, você precisa guardar o seu coração. Há uma batalha, o diabo tem um aliado dentro de você, é a sua natureza pecaminosa. Então, o diabo tem um aliado dentro de mim e de você, que é a nossa natureza pecaminosa. Ele vai tentar essa natureza, ele vai instigar essa natureza, ele vai provocar essa natureza pecaminosa. Então, aqui entra a vigilância do meu e do seu coração, para a gente, de maneira alguma, de modo algum, jamais satisfazer os desejos da carne, ok? Então, lembre, seus afetos, seus sentimentos, suas motivações, seus pensamentos, que são essas coisas interiores que ninguém vê. E você precisa ser reativo logo no início do pecado. Você precisa ser reativo, você precisa ser ostensivo, você precisa agir no primeiro sintoma do pecado. E qual é o primeiro sintoma do seu pecado? Seus sentimentos. Quando o sentimento vier, você tem que reprimi-lo. Você tem que dizer não para o seu sentimento. Porque se você simplesmente ceder ao seu sentimento, você vai ganhar afeição. E se você ganhar paixão, você vai ganhar um hábito. E se você ganhar um hábito, você vai ganhar uma conduta. E aí acabou. Então, é ali, no início, quando o sentimento vier. Então você diz, Espírito de Deus, eu sei que isso não é de ti. Eu sei que isso não vem de ti. Eu não posso ir nessa direção. Então agora vamos entrar nas obras da carne, no fruto do Espírito. Depois dessa introdução, eu só introduzi o tema até agora. Deixa eu resumir ele para você numa leitura. As obras da carne não são meros defeitos morais. São expressões da tentativa da criatura caída de viver independentemente do Criador. Cada obra da carne é uma teologia prática, uma declaração aberta de que algo é mais desejável, mais confiável e mais satisfatório do que Deus para mim. Instala-se um ciclo infernal e insaciável, onde cada obra da carne é levada ao máximo até a próxima oportunidade. O pecador tenta tirar da sua própria autodestruição a vida que é impossível de existir na morte. Como um condenado faminto e privado da luz do sol, tenta encontrar vida plena e felicidade em suas próprias algemas. Por isso, a santificação não consiste
principalmente em combater comportamentos, mas em restaurar a alma, a visão da glória de Deus em Cristo. Isso para mim é fundamental. Aqui está a vitória sobre o pecado. A santificação não consiste primeiramente ou principalmente em combater comportamentos, mas em restaurar a alma, a visão da glória de Deus em Cristo. Quando Cristo é visto em sua excelência, os ídolos perdem seu encanto, as obras da carne secam em sua raiz e o fruto do Espírito floresce como a vida de Cristo reproduzida na alma do crente. Pronto. Aqui está. Agora a gente está prontinho para entrar nas obras da carne. E a primeira delas, as 3 primeiras têm a ver com pecados sexuais, que é impureza, que é a perversão sexual, impureza sexual, imoralidade sexual, impureza sexual e libertinagem. Essa palavra imoralidade sexual, porneia, quer dizer qualquer tipo de relação sexual que é contrária à vontade de Deus. Isso é sexo antes do casamento, adultério, homossexualismo, prostituição, tudo, qualquer coisa que esteja fora do relacionamento. Homem, mulher, casados, dentro do casamento, em santidade, é imoralidade sexual, ok? Poligamia, enfim, qualquer coisa que fuja dessa ideia. E aqui, essa palavra, ela abraça tudo. Porneia vem primeiro, não porque é o pecado mais... Oi? Tudo está incluído aqui. Sim, mas não é o ideal de Deus. No Antigo Testamento Deus suportou isso, mas no Novo Testamento não. No Antigo Testamento Deus suportou, por exemplo, Abraão teve mais de uma esposa, Moisés teve mais de uma esposa, Davi teve muitas esposas. Esses homens que eram homens de Deus tiveram muitas esposas, eles estavam dentro de um contexto cultural, mas no Éden Deus criou Adão e Eva, então ele vai dizer para o pastor que ele deve ser marido de uma só mulher, e isso se torna padrão para todos os crentes na igreja. No Novo Testamento, a poligamia, a bigamia é banida, ela não é aceitável, porque o ideal de Deus é voltar para o Éden, ok? Então, aqui, a porneia, ele está em primeiro lugar, não porque é o pecado mais grave, mas é porque é o pecado mais comum, ok? No mundo romano, o pecado mais comum é a pornografia, é a imoralidade, a porneia, são essa vida sexual errada. Mas não quer dizer que é o pecado, é o pior pecado, ok? Não é isso que o texto está dizendo, mas ele encabeça a lista por ser o pecado mais comum. Então, na queda, há uma distorção, uma perversão do sexo, ok? Aquilo que Deus criou, belo, perfeito, bom, para glorificar o seu nome, para unir um casal e dar continuidade à humanidade, isso é pervertido, exatamente curvado para satisfazer o ser humano na sua queda, fugindo de tudo que é padrão de Deus, ok? Então, a busca pelo prazer sexual sem Deus, por relacionamentos afetivos, acima de tudo, se torna uma grande idolatria, né? Uma grande idolatria e a destruição de relacionamentos, de famílias, de futuros casamentos. C.S. Lewis vai dizer que o homem que bate na porta de um bordel está procurando Deus, não conscientemente, mas está procurando Deus no seu desejo de encontrar uma felicidade plena. Então, a busca pelo sexo, e o que nós estamos vendo é um mundo cada vez mais vazio. A cultura que busca o prazer sexual acima de qualquer coisa, a beleza do corpo que Deus criou para ser belo, mas esse exagero que a gente vê, essa distorção que a gente está vendo, isso tudo só mostra a falência do próprio ser humano, ok? Do próprio ser humano. O C.S. Lewis é bem contundente, né? Naquilo que ele diz.
Sim, a consciência moral coletiva. Sim, o que ele está dizendo é que ontologicamente, intrinsecamente, o ser humano ele está em busca de uma felicidade. Seja o que ele faz, ele está em busca de uma felicidade. Deus criou o ser humano para essa felicidade. Essa felicidade ele encontra em Deus e na glória de Deus. Só que como o ser humano perdeu a Deus, ele começa a buscar essa felicidade nas coisas que Deus criou, só que isso tudo está pervertido pelo pecado. Então ele começa a destruir tudo. De fato, ele tem um desejo por Deus nesse sentido, daquilo que Deus fez ele para ser, satisfeito plenamente na sua glória, na sua pessoa. Mas como ele não tem Deus, então ele destrói tudo que está aqui embaixo. E está aí uma das coisas belas que Deus criou, que é o sexo, e que o ser humano tem destruído assim, terrivelmente, terrivelmente. E infelizmente aqui no Brasil isso está assim, devastador, né? A gente está tendo aí uma situação complicadíssima no Brasil, um país extremamente imoral, vem de imoralidade, e as pessoas acham, as pessoas acham que isso é amor, que ser imoral é amar, então cantam a traição, cantam a pornografia, cantam o adultério, cantam a imoralidade, né? Então é o que a gente está vendo aí o tempo inteiro. Thomas Watson vai dizer que o adúltero busca prazer momentâneo, o paraíso que ele perdeu. Então o pecado sexual é uma busca distorcida do Éden, de um prazer que Deus criou plenamente para ser. A gente precisa ter muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado, porque aqui nós temos que direcionar o nosso próprio coração, nós temos que direcionar o adolescente, o jovem, que começa esse desenvolvimento sexual, que começa a ver que o sexo oposto é bonito e tem atração, que é natural e tem que acontecer, mas ele precisa ser orientado a como usar o seu corpo, a dignidade do seu corpo. Deus criou o seu corpo e o sexo, enfim, toda essa perspectiva sexual, o adulto cristão precisa dar para os seus filhos uma teologia do corpo, uma teologia do sexo para os nossos filhos, para que eles tenham uma compreensão correta do que é o corpo deles, o que é o sexo e como isso glorifica a Deus. Mas também como eles podem se distanciar de Deus por meio de uma perversão sexual. Depois ele vai para a palavra impureza, a catarsia, que são sentimentos e imaginações pecaminosas, ok? São sentimentos, intenções, imaginações que levam a ações fora da santidade de Deus. Então, a impureza é como algo mais profundo do que os desejos sexuais. É uma capacidade da alma de contemplar algo sem possuí-lo. Então, essa impureza ela está muito voltada para essa imaginação. E hoje, além da imaginação, você tem a ajuda de sites pornográficos aí que qualquer um tem acesso. O consumo sobe alarmantemente no Brasil, o consumo de pornografia na internet, então as pessoas não precisam nem mais ter imaginação, elas simplesmente acessam sites. Isso está crescendo por demais entre adolescentes e jovens, especialmente entre as mulheres brasileiras. Então fica um alerta, não é uma coisa de homem, pornografia na internet não é uma coisa de homem, é uma questão, não tem idade, não tem se é homem ou mulher, o consumo entre mulheres cresce mais do que cresce entre os homens. Então, infelizmente, é uma situação que a gente está vendo destruir aí essa questão da imoralidade sexual, dessa impureza, e essa impureza, eu quero dizer para você, é a morte do amor. Pessoas que estão alimentando impureza sexual em suas cabeças, elas estão perdendo a capacidade de amar e de serem fiéis ao seu cônjuge. Não há casamento que suporte, que sobreviva à pornografia, à impureza, a imaginações, a pensamentos, a sites pornográficos. Mata o amor, porque a impureza, ela vê o outro como um objeto. A pessoa deixa de ter sentimentos,
deixa de ser uma pessoa, se torna simplesmente um objeto ali, um uso, ok? Um uso. Então, e é isso que a gente vê com as músicas. Quando você ouve uma música, essas músicas de sofrência, essas músicas que tem por aí, você vê que é simplesmente a utilização do outro. Ou eu me deixo utilizar pelo outro, ou eu utilizo o outro. Há um uso, simplesmente. Não há amor, não há afeição, não há respeito, não há compromisso, não há aliança, não há nada disso. É simplesmente o uso do corpo um do outro. E as pessoas se soltam. Não há nada que sobreviva a isso, irmãos. Isso não é santidade, isso não é uma sexualidade saudável e isso nem é natural. O ser humano não tem nem capacidade física para isso, porque as doenças sexualmente transmissíveis estão aí para exatamente dizer isso para todo mundo. Né? Quando a pessoa vai no médico lá e está com doenças sexualmente transmissíveis, o médico vai dizer: diminua, restringe a seus parceiros sexuais. O ser humano não foi feito para promiscuidade sexual, que é a próxima palavra, e com ela eu termino, que é a palavra asselgeia, que é a palavra aqui, luxúria ou libertinagem. É quando a pessoa perdeu a vergonha. Ela peca e não se envergonha. Ela peca e não fica vermelho. Não há vergonha, não há constrangimento. A pessoa antes pecava, ela escondia o que estava fazendo. Ela escondia o que estava fazendo. Agora mais não. A pessoa peca abertamente. Todo mundo sabe. Todo mundo já viu. Eu não tenho problema de colocar na internet, eu não tenho problema de contar para as pessoas, eu não tenho problema de sair do armário, de fazer tudo o que eu quero. Isso aqui é a libertinagem. Não tem nada depois disso. O que tem depois disso? Depois que a pessoa perdeu a vergonha, não tem mais restrição social. Não tem mais restrição social. O que eu disse para vocês? O inferno é o quê? É o pecado sem restrição. Quando a pessoa perde isso, quando a pessoa entra na selgeia, quando a pessoa entra na libertinagem, na luxúria, essa palavra aqui que você vai ver na sua Bíblia, luxúria, essa palavra luxúria é excesso, esse luxo, essa asselgeia, essa libertinagem, não tem limite, aí acabou. Daí não tem mais restrição. E é aqui que a pessoa se solta, né? A lascívia é a consciência que peca e não protesta mais. A pessoa faz, não tem mais peso na consciência, não sente mais, não tem mais nada que acusa. A pessoa silenciou Deus, ela apagou o Espírito, ok? Ela apagou completamente o Espírito. A pessoa ouve um conselho, ouve a pregação do Evangelho, vê o erro do seu próprio pecado, vê a situação, hein? A pessoa segue naquilo. E a selgeia não tem apenas a ver com pecado sexual. Ela pode ser em qualquer área da vida. Pode ser em qualquer área da vida. Devo, não nego, pago quando puder. Isso é a selgeia. Isso é a selgeia. Quer dizer, eu não tenho nenhum... Eu não tenho mais nada. A selgeia, ela não se limita à luxúria, ela não se limita ao sexo. Ela pode ser qualquer área da vida. É quando a pessoa é daquele... Não, eu sou assim mesmo. Eu sou assim, eu falo assim, eu vou agir assim, eu nasci assim. E a pessoa se afirma naquilo e acabou. Ela se agarra naquilo e acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde ir. Não tem mais confronto, não tem mais correção. Nada conserta mais uma pessoa dessa. Então, irmão, cuidado. Porque cuidado que são passos que as pessoas vão dando nessa direção. Ninguém cai nisso dia à noite. Mas é a direção que o pecado vai. O pecado vai nessa direção. Ele toma a sua imaginação, suas afeições, seus pensamentos. Ele se torna uma afeição, um desejo, um gosto. Aquilo se torna um hábito para você. Você pega aquilo para dentro de você, escondido. Você começa a viver aquilo ocultamente. Daí a pouco você vai para aquilo na prática, ninguém sabe, mas você já está naquilo. Daqui a pouco você entra na libertinagem, eu estou vivendo isso mesmo e eu estou abrindo para todo mundo. Aí acabou. Está vendo? Mas tudo começou, por isso que o pecado ele precisa ser atingido no sentimento do seu coração. É no sentimento que você precisa agir em primeira mão contra o pecado e ser rápido. Para a glória de Deus,
para a sua felicidade, meu amado irmão, para a sua felicidade. E para que o reino de Deus continue se estendendo por um bom testemunho dos cristãos. Vamos ficar de pé e orar. Na semana que vem a gente segue com as obras da carne. Feche seus olhos.